Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet. Nós estamos conversando com o candidato do PSOL, Wesley Garcia. Professor Wesley Garcia, lembrando que o PSOL é número 50, né? E comigo na mesa Ulisses Aécio, também a Jones Mato. Professor, pode responder aí a pergunta para do companheiro Ulisses Aécio. Sobre a gestão pública, porque o senhor falou, por exemplo, que a primeira coisa que vai fazer é voltar essa gestão pública na mão dos próprios servidores e tirar, vamos dizer, a atuação das OS, ou seja, dessa chamada privatização, entre aspas. A pergunta minha é se, com a volta dessa gestão pública, ou seja, dando total ênfase à gestão pública, não estaria também dando força para a volta da corrupção, já que nós sabemos que parece que essa corrupção, a cultura da corrupção está muito envolvida com a gestão pública hoje no Brasil? Olha, nós tivemos um exemplo claro que foi ali no Distrito Federal. O Hospital de Santa Maria, por exemplo, que fica lá, ele foi totalmente gerenciado e passado para o setor privado, a empresa Real Espanhola, e deu no que deu. Ficou descarado lá a questão do Caixa de Pandora, da corrupção. Então, não necessariamente a corrupção está ligada com o gestor público. A corrupção está ligada por falta de fiscalização de políticas sérias voltadas para o combate à corrupção. Por exemplo, atualmente no estado de Goiás, nós, enquanto governador, no governo do PSOL, governo do povo, nós iremos fazer uma auditoria completa sobre as contas do estado. Temos que entender, por exemplo, por que nós gastamos 11 milhões de reais em propaganda. O senhor acha desnecessária a propaganda? 11 milhões de reais? Eu tenho aqui um documento que o Ministério Público pede explicações. 11 milhões de reais? E as OS de saúde, se funcionam em parte de Goiânia. Não atende todo o estado também não. São milhões aplicados para o gerenciamento privado que nem de fato funcionam para a população. E só para citar dois países, nós temos, por exemplo, Canadá e França, onde a saúde é totalmente pública, são países referências e funcionam de fato. Tá certo, mas nem por isso são de esquerda. O detalhe é o seguinte, lá no Canadá, realmente não funciona só a saúde. Lá no Canadá funciona praticamente tudo. Sim. Por quê? Porque já vem de uma cultura, né? Um país capitalista, um país que vem com uma cultura que realmente aconteceu durante séculos, com estudos, com preparação da população, com uma cultura totalmente diferente da nossa. A França, por exemplo, é um país também de milenar, né? Nós sabemos que a França é um país milenar. Quase tudo funciona na França. Não é tudo também que funciona, não. Agora, a questão, professor, é o seguinte. A questão é a ideologia política do PSOL. É a esquerda. Nós temos que debater, é claro, nós temos que debater o que o senhor quiser falar aqui, está à vontade. Mas eu acho que o momento nós temos que debater a inserção do PSOL dentro dessa política brasileira, porque o grande interesse nosso realmente é a política brasileira. Porque o país... poucos dias eu falei aqui com o Ulisses Aécio. Os candidatos ao governo do estado de Goiás, eles estão arrebentando com o nosso estado. A maioria acha que Goiás não tem nada que presta, que Goiás realmente é o último dos estados. Ou seja, agora, nós precisamos ver que os problemas de Goiás são problema do Brasil. Não é problema de Goiás. Hoje, quem vê televisão vê a criminalidade no Brasil inteiro. Então, eu acho que Goiás sozinho, ou vamos tirar Goiás, o Sergipe, o Maranhão, sozinho, não vai resolver o problema da segurança pública dele se nós não tivermos uma participação efetiva do governo federal. Nós temos as drogas que entram todos os dias. A polícia goiana está cansando de prender. Todo dia é 900 quilos, 4 toneladas, 200 toneladas de drogas que são apreendidas todo dia. E o povo fala, a polícia de Goiás dá a impressão que nós não temos polícia. Quer dizer, se não tivermos uma política nacional... Nós não vamos resolver a questão goiana, não. Tem outro aspecto que o candidato precisa também entender, que num sistema como o nosso, de democracia representativa, você tem um parlamento. O PSOL é um partido que, tradicionalmente, tem uma pouca representação nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. Então, é preciso que você pense, para fazer qualquer mudança desta que você está propondo, é preciso da Assembleia. Sem a Assembleia, você não vai fazer absolutamente nada. Então, como é que você pensa em construir? O PSOL, não sei quantos candidatos a deputado estadual tem, né?
Quer dizer, tem bons candidatos. Tem bons candidatos. Sem sombra de dúvida, mas que vão conseguir ter maioria. Como é que você vai construir maioria na Assembleia Legislativa para poder aprovar, por exemplo, um programa como este, que você considera ele revolucionário, né, sob o ponto de Quase vista... Quase tudo passa lá, né, Jones? Tudo. Não há como mudar a estrutura do Estado, né? Quer dizer, você questionou as OS. A OS, ela veio na perspectiva de você dar mais agilidade ao processo de atendimento à população. O que significa isso? É você, por exemplo, você demora quase um ano um processo licitatório para você comprar medicamentos. Não é fácil. Então, isso tudo faz parte de um arcabouço da política brasileira, nacional. Isso não é, existe a Lei 9666, que é a lei de licitações, que estabelece então você precisa entender todo esse processo para você conduzir tá claro isso a política. Olha só, deixa só para ajudar, porque foram assim, nós temos projetos claros, concisos e coesos. Posso estar elencando alguns aqui para vocês. Da saúde, por exemplo. Vamos romper sim com as OS. Nós vamos romper com as OS. E vamos fortalecer o sistema único de saúde. Por exemplo, o laboratório do Iquego, que está abandonado. Nós vamos recuperar o laboratório para subsidiar mais medicação gratuita à população do Estado. Nós vamos implantar o Saúde em Casa, que é um projeto que dá certo, que é diferente do modelo ao qual foi colocado em alguns estados, mas um modelo mais humanizado. Todos os projetos do PSOL, todos eles, não é uma receita pronta de bolo. Ele surgiu a partir de uma discussão coletiva do partido. Você tem uma discussão de esquerda, e qual é a discussão de esquerda? É um princípio. O que é público ser administrado e gerido pela questão pública, pelo povo. Não há nada de extraordinário nisso. Agora, as OS funcionam? Funcionam onde? Em Goiânia. Não funciona no estado todo. Eu quero falar para você que mora no entorno de Brasília, que sabe o que eu estou falando. Você que não tem um hospital público de qualidade, que é atendido em lençóis no chão. Porque eu falo com propriedade, porque eu sou um candidato a governador do estado de Goiás, que utilizo o hospital público da região do entorno. Que a minha filha já foi lá e minha sogra quase faleceu porque não foi atendida. E lá não se tem OS. Eu falo com propriedade porque a minha filha estuda numa creche pública lá na região do entorno. Porque a minha esposa é professora concursada da rede estadual de ensino. Porque eu fui professor de contrato. E quero falar uma coisa para vocês. Por que não funciona, por exemplo, a educação do estado de Goiás? Está abandonado. Eu, como professor do estado, demorei 90 dias para receber o primeiro pagamento. Me disseram o seguinte, que isso é normal. O servidor de contrato demora 3 meses. Bom, o governador não demora 3 meses para receber o salário dele. Tenho certeza que não. Está em dias, né, governador? Mas o servidor do estado leva até 3 meses. Não se tem CLT? E quero falar mais. Já vimos como são o formato das escolas brasileiras no estado de Goiás? Brasileiras, porque também o João muito bem está correto quando ele fala. O Estado é resultado de um problema que é nacional. Eu concordo. A política é nacional. Não é o nosso querido Estado de Goiás o problema. O problema são aqueles que estão administrando o Estado de Goiás. Por exemplo, em relação ao que foi colocado aqui, o senhor acha, por exemplo, se eleito governador de Goiás, o senhor vai ter essa estrutura política, partidária inclusive, para montar, por exemplo, todo o secretariado do senhor? Bom que o senhor retornou nessa pergunta, que eu tinha feito a citação. Obrigado, você acha que Ulisses. Tem condições de fazer isso? Olha, Ulisses, primeiro até para colocar aqui, o PSOL, para ajudar o comentário que o Jones fez, o PSOL possui hoje no Congresso Nacional, nós somos 3 deputados federais, deputado Jean Willis, deputado Ivan Valente, deputado Chico Alencar, nós temos um senador, que é o senador Randolfo Rodrigues, nós temos 2 prefeituras hoje, né, no país, Macapá com Clécio Luiz e Itaucara, no Rio de Janeiro. E quero citar o exemplo de Itaucara, que muito nos orgulha. O prefeito de Itaucara, o prefeito, convocou uma Assembleia Popular a partir das representatividades dos servidores públicos e o povo escolheu, por exemplo, o seu secretariado. E tem dado certo. Está funcionando. Nós do PSOL vamos dialogar com o povo e, uma vez governo, vamos dialogar com todas as representações institucionalizadas. O
Prefeito Edmilson Rodrigues fez, que é o nosso candidato a deputado lá em Belém. Detalhe interessante é que, às vezes, você fazer isso numa prefeitura de pequeno porte é fácil. Agora, difícil é governar com uma Assembleia Legislativa, com 41 deputados, governar com um grupo de políticos. Nós tivemos... Mas olha você só, acabou de falar agora João, mesmo. João, Só para te dar um exemplo. Rapidinho, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. A gente tem que ter compreensão de algumas questões também. Eu sou governador do Estado. Eu tenho que dialogar com os deputados. E eu vou dialogar com os deputados. Aí tem que ter a chamada governabilidade, que são as negociatas. Não, eu não disse que são as barganhas. Eu disse concessões. Isso nós não iremos fazer. O nosso compromisso é o diálogo com o povo. Nós vamos conversar com os deputados, vamos trazer as propostas, vamos fazer tudo aquilo que for politicamente viável para o Estado de Goiás. Mas as assembleias... Agora, em nome da governabilidade, o PT fez o que ele fez. Mas vamos dizer assim, que... Se não faz, governaria? Vamos colocar o seguinte... Corrupção? Não falei corrupção. O que foi feito, por exemplo, corrupção é o senhor que está colocando. Eu estou falando de visão de poder. Vamos colocar aqui o seguinte. Preciso diferenciar negociatas, no sentido que o senhor colocou, pejorativo, de acordos políticos. Porque numa democracia não se governa sozinho. Tanto é que existe coligações para isso, existe divisão de poder, instituições. Nós temos os 3 poderes que funcionam muito bem no país. Nós temos o jurídico que funciona bem, nós temos o Supremo Tribunal que funciona bem, nós temos o Legislativo que cumpre o papel dele. Tem o Ministério Público. Porque se não fosse... vocês muita gente costuma criticar o nosso Congresso Nacional, nossos deputados, mas muita coisa boa ou ruim deixam de passar. Não, mas ali tem coisa ruim demais, João. Ali é o seguinte, se você for conversar com o povo mesmo, o povo manda fechar o Congresso Nacional. Nós não queremos que o Congresso Nacional... Mas isso é a opinião de algumas pessoas. Fechado. Nós não queremos que o Congresso seja fechado. O caminho é o respeito institucional. Nós não queremos que o Congresso Nacional seja fechado. Vamos fazer mais um intervalo comercial. O papo aqui está muito gostoso, mas nós temos que ir para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto.